Olá, minhas amigas, meus amigos queridos. Nós vamos nesse encontro para a terceira fagulha, a lição do arqueiro. Nós estamos fazendo uma reflexão, um estudo, fazendo as atividades desse livro, Chamamentos, de Roberto Tranjan. Meu nome é Márcia Amêndola, sou psicóloga e trago aqui essa oportunidade de a gente ir juntos e pensando nos nossos processos de vida, nas nossas escolhas e certamente, né, pensar no propósito, pensar naquilo que nos faz feliz. Então nós estamos falando de autoconhecimento e desenvolvimento espiritual também. Então, uma coisa não está dissociada da outra, né? Então, nós vamos para a terceira fagulha, que é a lição do arqueiro. Nós vamos imaginar, né, como ele fala arqueiro, o arco e a flecha. O arco e a flecha é bem simbólico, né? Se a gente pensar na imagem, o arco, a flecha, eles têm uma combinação em que o arco impulsiona a flecha e quem está ali usando desses instrumentos é o arqueiro. O que o arqueiro precisa fazer? Qual é a intenção dele? Então vamos resgatar lá no nosso caderninho a nossa intenção. Qual é a nossa intenção? E nós vamos pensar agora no arco e na flecha, a intenção desse arqueiro, que se ele tem o alvo a atingir, ele vai buscar direcionar a flecha para que ela alcance o alvo. Mas para que isso aconteça, ele vai precisar analisar uma série de elementos. Velocidade do ar, inclinação, tensão na musculatura, força. Ele vai ter que compor ali, junto com esses elementos, né, a estratégia que ele vai usar para poder acertar a flecha no alvo. O equipamento dele tem que estar conservado, tem que estar bem cuidado, tem que estar afinado, regulado. Então, o instrumento ele tem que estar em boas condições. E o arqueiro também, ele tem que conhecer toda essa mecânica, toda a atividade que ele vai ter que desenvolver. Ele vai ter que pensar, ele vai ter que regular, inclusive, a própria respiração. Ele vai ter que aguçar a visão. Tudo isso é uma metáfora para a gente entender que para a gente alcançar o nosso alvo, a gente pode chamar esse alvo de propósito, nós vamos precisar pensar, analisar, considerar, colocar em prova, descartar uma série de elementos, né? Nossos, então aquilo que faz parte de mim, a respiração, a tensão muscular, a acuidade visual, no caso da metáfora, né? Mas usando o arco e a flecha, eu tenho esses instrumentos. Mas para alcançar o meu propósito na vida, eu vou ter que também utilizar dos meus recursos internos, da minha inteligência, da minha emoção, da minha bagagem de conhecimento, das relações que eu estabeleço e muito mais. Né? O que eu posso colocar de mim que na minha intenção de alcançar o alvo, né, o meu propósito, a gente pode chamar o alvo de propósito, mas a gente também pode considerar o propósito como esse processo.
não é visando só o resultado final. O propósito não se limita à conclusão, à chegada, mas ele sempre remete a esse lugar adiante. Não é agora, aqui agora. É um lugar adiante. E tem muita gente que também atrela o propósito à felicidade. Então, nós já falamos sobre o consumismo, ele repete aqui nessa terceira fagulha, né, que nós podemos colocar como nosso propósito de vida passar numa prova, por exemplo, no vestibular, cursar uma determinada faculdade. O meu propósito vai ser ter um bom trabalho e ganhar muito dinheiro. O meu propósito vai ser ter uma casa na praia. O meu propósito vai ser... Se a gente está focando no nosso propósito em obter alguma coisa, então ter, nós já começamos de uma forma equivocada, porque entramos no aspecto de ter algo para ser alguém, quando deveria ser o contrário. Eu deveria ser alguém, então me conhecer, saber quem eu sou, o que eu quero para minha vida, para poder fazer alguma coisa nesse sentido. Então é o arqueiro que vai se preparar, ele vai treinar, ele vai se condicionar, inclusive, né, o condicionamento físico, o condicionamento mental. Então, todo esse preparo para quê? Para ele alcançar aquilo que ele quer. Então, veja que o processo é outro. Se eu coloco ter na frente, eu tenho que ter um diploma de uma boa faculdade, eu tenho que ter um bom emprego, para que eu possa fazer alguma coisa e nesse fazer eu ser reconhecido, então eu ser alguém no mundo, como se ser dependesse de títulos, aquisição de títulos, de bens. Se eu tenho carro, se eu tenho aquela casa, então eu sou um ser privilegiado, eu sou um ser famoso, eu sou uma pessoa importante. A gente vai atrelar a nossa importância, o nosso valor em ser ou em ter. O fazer, ele fica no meio. Aquilo que eu faço me torna alguém, ou aquilo que eu faço, eu obtenho alguma coisa. Então, ele está ali no percurso. O fazer é muito importante. A grande questão é onde que eu estou depositando valor. Onde que eu estou me constituindo como um ser importante. Eu estou atrelando ser alguém importante a partir do que eu tenho, do que eu faço, ou eu sou alguém importante. Eu sei os meus valores. Eu sei o que eu quero para minha vida. A partir dali é quando eu vou direcionar a seta pelo movimento do meu corpo, pegar o arco, posicionar, colocar a seta, né, a flecha, e eu vou direcionar mirando o alvo. Então, nesse sentido, a gente pode mudar. As nossas intenções, elas podem mudar. Mas se a gente tem em vista um propósito a alcançar, nós vamos fazer esse movimento. Nós vamos nos ajustar. Nós vamos conhecer os nossos processos internos e o contexto em que eu estou inserida. Então, eu também me adapto, né? Eu não estou isolada no mundo. Então, não é só para considerar os meus aspectos internos. É para considerar a minha interação.
Eu comigo, eu com os outros e eu com o universo, né? Com todos os elementos, as leis da natureza. Veja que se eu não considerar a lei da gravidade, eu não vou acertar a flecha no alvo. Então, todos esses elementos têm que estar ali conjugados, sendo considerados para que eu obtenha aquilo que eu quero, eu alcance. Então, existem propósitos variados, né, de todos os tipos, como ele fala aqui, né? Há quem veja o propósito, em vez de um lugar a chegar, então como um alvo, como a própria caminhada. Então, eu já falei isso, ele está aqui falando da gente valorizar toda a nossa jornada de vida. A nossa jornada de vida, ela nos faz o quê? Ela nos faz aprender uma série de coisas, ela nos faz experimentar, ela nos faz decidir aquilo que é importante para a minha vida e aquilo que não é. Então, é um processo de escolha também, de decisões. Então, para a gente chegar lá, existe toda uma trajetória, toda uma série de atividades, é o que a gente chama de processo. Valorizar o processo é importante e não só o resultado. Então, a gente fala, por exemplo, com a criança, né? A criança que faz um desenho e ela nos apresenta. Quando eu digo para a criança, nossa, que desenho lindo, eu estou elogiando o resultado. Mas eu não estou ali falando para a criança que eu olho para ela, né? Olho para aquele desenho, reconhecendo o processo dela. Então, eu posso elogiar o processo, dizer para ela, olha, que desenho interessante, o que que você fez aqui? Me conta, o que foi que você desenhou? Eu acredito que isso aqui tenha te dado um bom trabalho para você fazer. Você se esforçou bastante ao realizar isso aqui, não foi? Como que foi para você desenhar essa parte? Como que foi para você fazer esse colorido, pintar dessas cores? Eu posso fazer perguntas exploratórias e que é muito mais interessante da criança explicar o que ela fez do que simplesmente encerrar um assunto dizendo que é lindo. Aí, com isso, com esse exemplo, eu lembro da história do Pequeno Príncipe. O Pequeno Príncipe, ele... no livro, né? O livro Pequeno Príncipe. No início do livro, existe aquela criança que faz um desenho. E ele começa a mostrar esse desenho para os adultos. E tá mostrando. E as pessoas olham para o desenho e falam, por que você desenhou uma cobra engolindo? Não, desculpa, por que você desenhou um chapéu? Isso aqui é um chapéu? E a criança falou, isso aqui não é um chapéu. Mas você desenhou um chapéu? Que chapéu bonito. E aí a criança diz, isso aqui não é um chapéu, é uma cobra engolindo um elefante. E os adultos falam, por que você desenhou, né? Uma cobra engolindo um elefante? Pare de desenhar esse tipo de coisa. Né? Que bobagem desenhar uma cobra engolindo um elefante. Uma cobra nunca vai conseguir engolir um elefante. Essa criança desiste de desenhar. Por quê? Porque o que ela mostra para os adultos interpretam. Os adultos já julgam o desenho que aquela criança fez. E essa criança é o aviador. Ele se torna, né, adulto, é o aviador, e ele vai encontrar o Pequeno Príncipe ali no deserto, e esse Pequeno Príncipe pede para ele, me desenhe um carneiro. E ele fala, não sei desenhar, nunca mais desenhei. Por quê? Desisti de desenhar. E aí, o que ele resolve fazer? Ele pega, a primeira coisa que ele faz é o desenho que ele sempre fazia quando ele era criança. E ele apresenta para o Pequeno Príncipe. O Pequeno Príncipe diz, não, eu não pedi uma serpente engolindo um elefante. Eu pedi
um carneiro. Essa criança viu, conseguiu ver aquilo que estava posto ali, né? A intenção daquela outra criança que desenhou. E ele ficou, obviamente, estupefato de ver que aquela criança, o Pequeno Príncipe, reconhecia o desenho dele. Era uma linguagem das crianças, é uma linguagem de ver através da aparência, é de ir lá no cerne. Então, nós não vamos elogiar, porque o elogio não diz muita coisa. E eu vou dizer o seguinte, isso com criança, mas isso também ocorre com adultos. Eu estava assistindo uma aula e tinha a parte prática. Essa parte prática, a facilitadora, ela desenvolveu ali a atividade e a pessoa que estava ali com ela, né, o cliente estava sendo atendido, foi respondendo, né, aquela atividade desenrolou de uma forma muito interessante, no sentido de que teve um bom resultado, tá? Era o resultado esperado. A gente estava ali tratando uma pessoa com uma fobia, e essa pessoa, no final, ela se sente melhor, ela não sente mais aquele medo e tal. Na análise daquela prática, a profissional pegou, disse, nossa, que processo lindo! E aí a gente fica com a seguinte questão, por que lindo? Lindo não me diz absolutamente nada a respeito daquela técnica. Que parte que foi linda? O que é lindo? Lindo é porque teve o resultado esperado? Lindo é porque a pessoa no final disse, ai, que beleza, eu tô sem sentir esse medo né, que a fobia estava causando, tal, aquela sensação ruim no corpo. É lindo por quê? Porque o resultado foi esperado e o processo. Então, quando a gente está aprendendo alguma coisa, o elogio, ele é inútil. Se eu quero conhecer uma criança, se eu quero conhecer uma técnica, não é julgando, não é elogiando o resultado, não é apontando, né, para uma possível beleza que aquilo tem, que isso significa alguma coisa. Não tem significado. Por isso que quando a gente olha para o desenho da criança e fala, ai, que lindo, o assunto morre ali. Não se explora. O interessante é a gente explorar para conhecer a pessoa que desenhou, a pessoa que usou a técnica, para conhecer a técnica. Porque se eu estou aprendendo, eu também preciso saber e fazer. Então, o que era interessante dessa profissional falar sobre o processo olha, ela fez isso, ela fez aquilo, naquela hora ela falou tal coisa. Então, veja como foi importante essa análise que ela fez, veja como foi, teve uma resposta da cliente, uma melhora do quadro dela, quando a profissional fez isso, fez aquilo. Observem ali o que ela fez. Veja que o processo ele é muito importante. A gente tem nesse processo a possibilidade de explorar, de falar, né, de conhecer. Então, quando eu olho para um desenho, eu digo para a criança, o que foi que você fez aqui? Como que você fez isso? Nossa, você deu um nome para isso daqui? Pergunte. A pergunta explora e faz com que aquela criança, primeiro, a criança e todas as pessoas, mas se sintam importantes.
Não é elogiando o desenho da criança como lindo que ela vai se sentir importante. Não vai. Ela acaba se tornando dependente daquele elogio. Sim, dependente emocionalmente. Porque ela vai, toda vez que ela fizer um desenho, ela vai esperar que alguém elogie. Ah, elogiou, então tá. Então eu fiz o negócio direito. Então eu tenho sempre que fazer assim. Ela não vai ousar. Ela não vai se arriscar a fazer coisas novas e diferentes, porque ela cria uma expectativa de ter que fazer direitinho para receber o elogio, porque aí com o elogio ela se sente querida e importante. Mas se a gente elogia o processo, ou seja, esse elogiar o processo é explorar, com curiosidade, com interesse genuíno, a criança sente que nós estamos interessadas por ela e por aquilo que ela faz, não importa se é bonito ou não. Porque ela não está buscando isso. Ela está buscando a atenção do adulto. E nós fazemos isso também, porque nós crescemos com essa necessidade de sermos elogiados, de alguém de fora reconhecer que eu sou um ser importante, para poder me sentir importante e amado. Eu não preciso do outro. Quando o outro explora comigo, eu me sinto importante. O adulto que pergunta para a criança o que foi que ela desenhou, e essa criança mostra, e esse adulto mostra interesse pelo que ela fez. Nossa, deve ter dado um trabalho, né? Como você se dedicou ao seu desenho. Estou impressionado como você se empenhou, se dedicou, cuidou dos detalhes e fez isso. A criança reconhece que ela tem importância, porque ela se dedicou, porque ela cuidou dos detalhes, porque ela fez o que ela fez. Então, ela é importante, porque ela é quem ela é, e eu passo a valorizar a pessoa como ela é. Eu aceito o outro como ele é. E eu não preciso elogiar como você é linda. Por quê? Porque senão ela tá se achando linda? Ela tá se achando bonita? Não. Ela vai precisar que você reconheça. Isso causa muitos problemas. A gente cresce nessa dependência. Então, o processo, o olhar cuidadoso, interessado. A gente vai voltar aqui, então. Qual é a nossa intenção? Qual é o nosso propósito? A gente realmente quer obter um título de alguma coisa, quer obter dinheiro, ou o nosso propósito é que a gente se encontre lá? Se encontre de uma forma genuína, ser quem a gente é. Ele coloca a palavrinha aqui, ambição, e ele diz o seguinte: tem muita gente que não gosta dessa palavra, ambição, né? Mas que a ambição, ela faz parte da vida. Nós precisamos sentir que o nosso desejo é importante. Nós somos seres movidos pelo desejo. E eu recomendo a leitura de Rubem Alves. Tem duas histórias. Uma é o carrinho e a outra eu não me lembro o título, mas é uma historinha em que ele rouba pitanga. E ele cria todo um mecanismo para poder roubar aquelas pitangas. Quando ele conta essa história, ele tem um propósito, ele tem uma ambição, ele é movido por um desejo forte, porque ele quer comer as pitangas. E do carrinho, ele quer brincar com o carrinho. Então, a falta, ela tem essa potência. Porque quando eu não tenho algo e eu quero muito, eu crio mecanismos
Se eu tenho em mim esse valor, que eu me vejo como uma pessoa criativa, eu me vejo como uma pessoa inteligente, eu me vejo como uma pessoa capaz, eu vou desenvolver alguma coisa para poder alcançar aquilo que eu quero. Então veja que a gente cria o nosso arco e flecha. Nós somos capazes de criar. Então eu quero que você desenhe no seu caderno. Estamos falando de desenho, então nós vamos desenhar. Desenho, se não quer desenhar, escreva, mas faça um desenho, arrisque-se mais. Faça, experimente. Nós estamos aqui para isso. O autoconhecimento, a gente vai começar a ter que questionar uma série de padrões, né? Uma série de crenças que não são verdades. Nós vamos ter que quebrar isso. Eu não sei desenhar. Isso é uma verdade? Você não sabe mesmo? Tem certeza? Arrisque-se, experimente, faça um arco, uma flecha, tudo muito simples, desenhe e coloque a sua intenção. Eu tenho um desejo de alcançar, qual é o alvo? Faça o alvo. Sinta no seu coração aquele alvo que ele representa. Dê um nome para esse alvo. É ali que você vai alcançar, você quer chegar. E nesse lançar da flecha, perceba a energia, perceba a sua emoção, perceba a sua vontade, a sua ambição. Eu quero. E aí o quanto de força, de energia, de atenção, concentração, interesse, foco, o que você põe ali? Faça esse desenho e lance essa flecha. Ela vai alcançar o alvo, dê um nome, identifique o que é que você quer nesse alvo. É o propósito da minha vida. Qual é? Coloque. Não tenha qualquer preocupação no sentido de que você está fixando alguma coisa. Não está, a gente pode mudar, flexibilidade, a gente pode ter vários propósitos. Nós podemos mudar os nossos desejos. A falta que me faz, a vontade de comer uma pitanga, eu não tenho a pitanga na minha mão. O que o Robert Alves falou? A falta de um brinquedo fez com que eu juntasse uma latinha de sardinha, umas tampinhas, e eu crio com os recursos que eu tenho à minha disposição. Mas eu preciso me sentir livre, capaz. Eu preciso realmente recolher aquilo e ter a minha criatividade ali solta, disponível. Eu tenho que fluir nessa energia. Então, sinta a sua ambição, permita-se sentir essa ambição, o seu desejo, coloque a sua vontade, a sua energia, vai engajar você nessa ação, nesse processo, e você vai chegar até o alvo. Então, essa é a lição do arqueiro. Ele pensa no alvo, ele pensa nos recursos que ele tem, ele pensa os recursos internos e externos, ele pensa na trajetória daquela flecha. Ele coloca sua ambição, seu desejo, sua vontade, sua energia, seu foco, sua concentração. E ele vai refinando. Essa seta, essa flecha, ela vai sendo refinada, vai sendo administrada para que ela faça esse percurso de uma forma precisa. Esse é o nosso rito de busca, esse é o nosso rito de reconhecimento dos nossos recursos, dos nossos instrumentos, das nossas capacidades, flexibilidades, criatividades. Essa é a faísca. Eu encontro você na próxima faísca. Até mais.